nesse imóvel. A partir desse tempo para cá, desses 5 anos, esse imóvel está abandonado no quesito físico, material. Porém, o IPTU dele está praticamente em dia, só está o ano passado que está em aberto. Muito bem. Os vizinhos desse imóvel abandonado estão começando a ter problemas nas suas respectivas propriedades, exatamente por causa da situação de abandono desse imóvel que está no meio. Ele já está gerando problema de umidade nos 2 imóveis vizinhos, da esquerda e da direita, e de rato. O pessoal está começando a reclamar de muito rato. E realmente já tem árvore que cresceu na garagem, para você ter ideia do abandono material mesmo. Mas repito, IPTU está praticamente em dia, só tem o ano passado que está em aberto. Problema desse imóvel: na matrícula que foi apresentado, o casal de proprietários, todos dizem que acham que eles já são falecidos, porque eles já eram de muita idade há mais de 20 anos atrás. Então todo mundo acredita que eles já estão falecidos. E a princípio, se é que eles têm herdeiros, esse imóvel não foi inventariado. Por quê? Muito embora a pesquisa do Tribunal de Justiça seja falha, como o senhor mesmo acabou de dizer, pelo menos não consta nenhum inventário, nem do marido nem da esposa. A pesquisa é falha e o cadastramento também é falho, né? Então, existe a suspeita de que esse casal de proprietários faleceu, de que os herdeiros, se existirem, não fizeram o inventário. Porém, alguém está pagando esse IPTU. Porém, também, na prática, esses vizinhos já estão com medo, porque já está surgindo rumores aí, gente olhando de um modo assim, querendo, com segundas intenções para cima desse imóvel, porque ele é muito bem localizado, num bairro bom daqui de São Bernardo. E agora, nós temos um abandono físico, mas não tributário. Os proprietários, de fato, aparentemente já faleceram, mas não foi feito inventário. Os herdeiros, se é que existem, eu acho até que existe, porque alguém está pagando esse IPTU. Só tem 1 ano em atraso, só ano passado. A pergunta é, esse imóvel, e lá dando problema para os vizinhos tendo problema com eles. Ninguém respondeu a notificação extrajudicial, tanto porque o endereço já nem pertence mais esse que está lá na matrícula, os proprietários, já não é mais deles há muito tempo. Então não tem nem mais para quem notificar. Nossa Senhora. E os vizinhos estão todos unidos nessa causa? Todo mundo... Mais ou menos, está todo mundo unido assim, está todo mundo com o mesmo problema. O problema está para os 2 vizinhos, da esquerda e da direita. Mas ninguém está sabendo exatamente que caminho seguir para resolver esses problemas, porque entrar com uma ação contra quem para que esses proprietários resolvam o problema estrutural do imóvel? É complicado. Eles estão pensando já no usucapião. Algum deles, acho que uma hora vai tentar um usucapião aí. Nós temos situações complexas nesse caso. Por quê? Em relação a eles, quando eles têm posse, eles invadiram o imóvel, né? Imóvel abandonado, eles invadiram. O Brasil, com base no princípio da função social da propriedade e também com o artigo 1238 do Código Civil, que é o uso capião extraordinário, que a maioria conhece, que é aquele uso capião que permite até a má-fé. No meu livro eu até falo que é o uso capião do Tim Maia, pode tudo, vale tudo, igual a música dele, né? Porque é verdade isso, é um uso capião que não tem limite de metragem, é um uso capião que eu posso ter outros imóveis no nome, é um uso capião que posso ter outras ações no uso capião no nome, posso, além disso, não ter um justo título de boa-fé, ou seja, eu invadi mesmo, entrei no imóvel. Normalmente é o uso capião usado por quem invade o imóvel, né? Esse uso capião, ele vai ser feito, dando lapso temporal. Hoje tem a posse complementar, a soma de posse não dá para invasor, mas a posse complementar dá. Talvez aí eles tenham 7 anos de posse, faz o uso capião, acreditando que esse uso capião dure 3 anos mais 7 são 10. Cai no parágrafo único do 1238. Então pode ser que eles consigam até encurtar o lapso temporal para esse uso capião. Mas por outro lado, nós temos o direito de vizinhança. O direito de vizinhança ele tem o seu alicerce. 3S, saúde, segurança e sossego. O que os vizinhos poderiam fazer quando existe um imóvel abandonado, alguém invade e essas pessoas que invadiram o imóvel estão criando problema, né? Lá me parece sujeira, talvez sejam acumuladores, não são?
Só acumulador. Microfone. Então, como o imóvel está abandonado, crescendo mato, começou a dar problema de rato. De rato? Isso aí, de rato. Os vizinhos começaram a achar rato na casa deles. E realmente, você passa na frente da casa, tem pé de mamona que já cresceu na garagem. Ele tá função social nenhuma, zero. Mas e agora eles estão na dúvida, mas se tem gente pagando IPTU, ele não está de todo abandonado. Eles têm o receio de entrar com uma ação de usucapião e o proprietário, um herdeiro, aparecer lá, falou, opa, peraí, tô aqui. E quem quer entrar com usucapião não é um invasor, então? São os vizinhos. Não tem invasor. Não tem invasor. Entendi. Então o imóvel está abandonado. Eu tinha entendido que tinha... Está abandonado. Entendi. Ele está vazio. Entendi. Quer dizer, tem os ratos. Entendi. Aí é um problema de direito de vizinhança, né? Na verdade, os vizinhos poderiam se unir para fazer uma ação. Se o imóvel está em ruínas, poderia ser a ação demolitória, um exemplo, né? E parece que é sujeira, né? Sujeira, rato, mato. Então teria que ser uma ação de obrigação de fazer, onde os vizinhos... Mas contra quem, né? Mas aí o doutor vai conseguir levantar... Como é que você vai executar isso? O doutor vai ter que levantar, fazer uma pesquisa no cartório, com um endereço, nome da rua e número. Provavelmente vai precisar do lote, eu acho que consegue essa informação em virtude dos vizinhos, para o cartório levantar quem consta como proprietário. Agora o problema é, será que esse proprietário está vivo? É isso aí, a matrícula eles têm. A matrícula atualizada está aqui comigo. Tem lá, que é como eu disse, um casal que já há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, já eram bem de idade. E a maioria dos vizinhos acham que esse casal já faleceu. Porém, na matrícula, não consta um inventário. No Tribunal de Justiça também não consta que tem algum inventário. Não. A princípio, os donos morreram e ela está sem dono vivo. Entendeu? E o imóvel lá se deteriorando, gerando problema. O que poderia fazer uma saída, que aí ela aparece no direito de vizinhança, talvez os vizinhos que queiram fazer poderiam se reunir no sentido de fazer uma ação até coletiva, ou pelo menos com o litisconsórcio ali, trabalhar com a pluralidade de partes. Faria uma ação de obrigação de fazer, com perdas e danos, pedindo multa. E caso não seja resolvido diante dessa ação, dependendo da indenização, se conseguir sucesso ou não, fazer a adjudicação do imóvel, né? Se o imóvel está registrado. Seria uma saída. Hoje a gente pode trabalhar com uma ação de obrigação de fazer em local incerto e não sabido. Por mais que eu não saiba onde esses vizinhos moram, residam, eu posso fazer. Eu usaria sim. Porque dentro dessa ação, após essa distribuição, você consegue trabalhar com ofícios, né? Requer que seja oficiado o SUS, requer que seja oficiada a Justiça Eleitoral. E normalmente você consegue descobrir com a ação em andamento, mais os mecanismos, os instrumentos utilizados pelo Poder Judiciário, você consegue descobrir pelo menos herdeiros, alguém, daria para trabalhar nesse sentido. Acho que valeria a pena distribuir uma ação nesse sentido. Então, só para finalizar, para os outros também poder perguntar, se um desses vizinhos entrasse no imóvel, abre o cadeado, arrebenta a porta, que essa é a verdade, reforma o imóvel, vamos imaginar essa hipótese, que é o que eles estão cogitando, sanarem os vícios estruturais de umidade que estão acontecendo hoje, passem a dar função social para esse imóvel, que é o que eles estão imaginando. E lá na frente entrar com o usucapião. Será que seria possível? Quem entrar nesse imóvel abandonado e com o tempo adquirir os requisitos pressupostos, não tem como falar que não tem direito de usucapião. Porque o Brasil protege isso, né? Aceitando ou não, é fato. Então, se alguém entrar no imóvel e assumir a posse com exclusividade, vai ter direito ao usucapião. Reclamar, né? Vai tocando, vai dando a função social que o próprio dono não o fez. Não que eu concorde com isso, mas eu tenho um cliente que ele era fiscal na prefeitura. E ele tinha informações privilegiadas de imóveis abandonados. Ele sabia que não tinha herdeiro, não tinham pessoas. E hoje ele tem 166 imóveis. Professor Júlio, não vou julgar. Processualmente estudando esse caso, a Constituição Federal permitiu que ele regularizasse esses imóveis e hoje, muito bem de vida, porque ele vive de aluguel, é um senhor, e ele tem esses imóveis, né? Então eu fiz acho que a regularização de uns 30% dos imóveis. É uma realidade, né? Então, não adianta a gente fechar os olhos em relação a isso. Porque o que realmente vai mandar, me parece, no final das contas, é a função social. O proprietário não o fez. O
começa com esse título forte, em que pese tenha invadido, deu a função social que o proprietário não fez. Colocou esse imóvel de novo no mercado. O imóvel que estava gerando problema, agora está gerando função social. Me parece que começa de uma forma sem boa fé, mas no final acaba que os fins acabam justificando os meios. Quem entrar nesse imóvel, provavelmente pode ser que tenha sucesso sim na demanda de uso capião. Pode ser. De 36 espécies de uso capião, se trabalhar com pelo menos duas ou três ali, existe a possibilidade sim de se tornar proprietário. É uma realidade, não dá para fugir disso. É uma realidade. Tá bom? Doutora Fernanda. Obrigado. Só queria complementar, não sei se o colega já fez uma busca no registro civil para localizar certidões de óbito, porque lá pode ter alguma informação aí que leve a encontrar esse herdeiro, essa pessoa que está pagando IPTU, né? É uma tentativa. E se tem IPTU em aberto, acho que se os vizinhos estiverem realmente determinados a buscar o usucapião do imóvel, poderia começar pagando esse ano que está em aberto, aí já é o primeiro passo, né? Além de, claro, tomar posse efetivamente, porque esse imóvel está lá sem destino e perpetuando essa condição aí de abandono, não tem como você caracterizar, né, o requisito para ação. Então, aí teria que iniciar medidas efetivas de posse sobre esse imóvel. Obrigado pela ideia da pesquisa em registro civil de óbito. Isso a gente não tinha pensado. Tudo parte do princípio que eles faleceram, mas a gente ainda, como eles são de São Paulo, acho que tem que ir lá no SENSEC, né? Acho que é onde consegue essas... Qualquer registro civil você pode fazer a busca. Pode ir aqui no nosso primeiro registro civil aqui em São Bernardo, com os dados que vocês já possuem, porque obtiveram na matrícula, e eles fazem um levantamento. É que eles são de São Paulo. Não tem problema. Agora a gente tem essa possibilidade também. Outro detalhe. O imóvel residencial que eles estão falando desse proprietário na matrícula, o endereço residencial deles, a rua lá Rua X, não consta, não existe essa Rua X na cidade de São Paulo. Então, o que está na matrícula, a Rua X que está na matrícula, não existe na cidade de São Paulo. Tem no Rio Grande do Sul, tem em Santa Catarina, tem no Rio de Janeiro, mas em São Paulo nem existe, nem o endereço desses proprietários que está lá na matrícula não existe em São Paulo. É o caminho. É brincadeira? É o caminho. Agora, a Josefa está aqui, a Josefa vai falar, fiquei feliz, a Josefa está acompanhando desde o momento. A Josefa que está com um globo bonito lá atrás, que bonito, hein? Tá bem o lado da América do Sul ali, olha lá, que legal. Bom dia a todos, está muito bom, professor, muito obrigada pelas suas informações, né? Estou aproveitando aqui para já anotar algumas para resolver amanhã alguns casos. Mas assim, em relação àquilo que o doutor Rodolfo colocou, uma sugestão também, se eles optarem, né, por essa coisa de realmente tomarem a posse do imóvel, é já procurar, né, fazer também a ata notarial para já dar início ao marco temporal aí para contagem do prazo. E outra coisa, eu particularmente entendo também que poderia até ser feita uma usucapião conjunta, né? Salvo o melhor juízo aí dos colegas, mesmo do doutor Júlio, porque daí eles podem em conjunto se organizarem para dar fim social para o imóvel, né? Reformas, etc. Não sei, o que vocês acham? Doutores, é interessante, não tem jeito, né? Não dá para a gente fugir. Eu tenho algumas situações práticas que eu vi acontecer, também um imóvel do lado do metrô Santana, linha azul, também. O casal morava em frente, cuidavam de um vizinho, eles ficaram sabendo que o vizinho não tinha herdeiros, ele veio a falecer, o casal entrou na casa, morava de aluguel, fez o usucapião e hoje são proprietários. Então, a gente não pode esconder, fechar os olhos em relação a uma situação real que acontece todo dia, né? O Brasil existe essa abertura nesse sentido. Inclusive foi um brasileiro para os Estados Unidos e fez o usucapião. Não sei se os doutores ficaram sabendo, saiu nas mídias, né?
E brasileiro, às vezes, já falam tão mal, né, de nós, brasileiros, e o brasileiro foi lá nos Estados Unidos e conseguiu usar um instituto muito parecido de uso capião e conseguiu se tornar proprietário de uma mansão. Então, é uma realidade, né? Então, não é em todos os estados, mas naquele determinado estado conseguiu. Então, é uma realidade. Fazer ata notarial, acho que a ideia é fantástica, fazer ata notarial, porque já prova. Nós temos, inclusive, o sistema é tão falho que nós só temos um crime, né? Um crime, que é o esbulho possessório. Por incrível que pareça, se você entrar numa casa, depois que você entrou, né? Não estou incentivando ninguém, pelo amor de Deus, né? É um estudo prático, com base na doutrina e na jurisprudência. Se você entra numa casa vazia, abandonada, depois que você entrou já não tem mais crime, não tem mais tipificação. Não tem. Porque o limite do Código Penal em relação ao esbulho possessório é a entrada. Você tem que ser pego ali entrando, né, na casa, quebrando o cadeado na casa abandonada, o muro, o portão, e aí sim, naquele momento que você está entrando, uma ou mais duas pessoas, legal, é crime. Existe essa tipificação. Depois que você entrou, não tem mais. Então, o buraco não é só no direito constitucional, né, com o princípio da função social, não é só no direito civil, que traz possibilidades de uso capião, mas o Código Penal também, ele deixa de trazer alguns crimes ou tipificações para poder proteger o imóvel do particular. É uma realidade. Nós não temos uma segurança absoluta. Na verdade, no Brasil, no direito imobiliário, nós não temos segurança absoluta nem com o registro. Que o imóvel pode ser desapropriado, pode sofrer uma requisição, é uma realidade, tombado, sem a sua concordância. E nós não temos porque o Código Penal também deixa a desejar nesse sentido. Tanto é que, muitas vezes, qual que é o primeiro passo de quem tem o imóvel invadido? E na delegacia. Os próprios advogados orientam, né? Se seu imóvel foi invadido, vai na delegacia. E não é uma orientação adequada, porque a delegacia muitas vezes não vai nem fazer o boletim de ocorrência. Se fizer, vai fazer para manter a amizade ali. E vai colocar uma observação embaixo. Foi orientado a buscar o Poder Judiciário. Foi orientado a buscar medidas judiciais cabíveis. Porque não dá para fazer. Se não foi tipificado o crime de esbulho possessório. Então, numa invasão, o que a gente tem que fazer? O ideal é fazer uma ata notarial, igual a doutora Josefa falou. Mas é caro, né? Nós sabemos o custo, né? É onerosa, vamos dizer assim. R$500 mais a primeira folha. Então, é um serviço que nós sabemos que é oneroso para a realidade do brasileiro, mas pelo menos o Código de Processo Civil entende que a ata notarial é prova. Então, você já tem uma prova de invasão. Agora, a boletim de ocorrência é unilateral. Mesmo porque você nem vai conseguir fazer. Se conseguir fazer, vai sair aquela baita observação. Então, é uma realidade. O Luiz quer falar. Fala, Luiz. Primeiro, bom dia. Bom dia. Parabéns, professor. Muito obrigado. Não sei, alguns aqui já sabem, eu sou perito judicial, sou engenheiro civil, não sou advogado, mas essa aula está sendo espetacular. E, infelizmente, hoje é meu aniversário e está chegando o pessoal para comemorar, então eu não vou conseguir ficar até o final. Espero poder ter a oportunidade de finalizar essa aula em outra data aí. Já estarmos juntos, professor Júlio. Eu agradeço, Luiz. Agradeço mesmo. Eu queria aproveitar e ajudar aí o doutor Rodolfo, a doutora José falou bem da ata notarial, mas é importante também saber que, tomando-se os cuidados para que não se, vamos dizer assim, caracterize algum crime, como o doutor Júlio falou, da entrada, mas que você possa fazer e constar. Tá falhando um pouquinho. Identificando todo de vizinhança, que aí o doutor tem. Luiz tá dirigindo, tá? Você entrar Oi, desculpa, doutor. Tá falhando um pouquinho, você tá dirigindo, Luiz? Tá falhando um pouquinho a transmissão. Tô parando agora. Parei para poder. Pronto. Na verdade, então, esse laudo de constatação, ele vai lhe dar o direito de sanar os problemas de vizinhança, se proteger, os vizinhos se protegerem para entrar e tomar. Você entrou, tomou, não está mais em conta.
Tá falhando um pouquinho, Luiz. Que pena. Anos de licença. E aí, na sequência, eles podem dar manutenção nesse imóvel até que apareça alguém ou que tenha tempo hábil para entrar com uso capião futuro, mas e que tudo isso é possível, porque Tá falhando um pouquinho. Ele está falando de fazer lá o código de vizinhança. E aí, toca mais para frente. É um caminho. É um caminho, verdade. É um caminho. Uma prova a mais, é uma segurança jurídica também para quem for resolver correr esse risco, né, de tentar fazer isso, mas é uma segurança a mais, né? Acho que é isso que ele está falando. E, doutores, tem uma outra situação também. Obrigado, Luiz. Eu não sei se os doutores já ouviram falar, mas o limbo possessório. Poxa, eu tenho uma casa. A doutora Fernanda tem uma casa com o marido. Essa casa está irregular, uma casa de praia. A doutora Fernanda chega um final de semana para curtir com o marido, com o filho, chega lá, a casa foi invadida. Só que a doutora Fernanda não tem a propriedade. Ela tem a posse. Ela tem um contrato de gaveta. Essa é a pior situação que o nosso cliente, um advogado, pode se encontrar, porque é o limbo possessório. E lá no previdenciário, né, tem um limbo previdenciário deles lá, que é um buraco lá que a pessoa não consegue se aposentar. Eu não entendo muito, né? Eu acredito que os doutores devem conhecer mais que eu. Mas o nosso aqui no Direito Imobiliário tem um limbo, o buraco. O nosso cliente pode estar numa situação de limbo possessório. E quando ele está nessa situação, é importante a gente informá-lo. Porque muitas vezes o cliente, o leigo, contrata um advogado, uma advogada, achando que já resolveu o problema. Contratei, já resolveu o problema. Agora é só esperar. E não é. Quando nós vamos advogar para um cliente, onde esse cliente ele está no limbo possessório, porque ele não é proprietário ou proprietária, e o imóvel foi invadido, é terrível isso. Porque nós não podemos usar as ações petitórias. Reivindicatória não dá. Emissão da posse não é o caso. Mesmo se fosse, teria que ter o registro, a prova do registro, e não tem. Resgate também não é o caso. Se a gente for para o lado das possessórias, reintegração de posse, manutenção e interdito. O contrato prova a posse. A gente sabe que não é o contrato que prova a posse. Tanto é que um dos requisitos das ações possessórias qual que é? Provar a data do esbulho da turbação. E provar a posse. Se nós estamos falando de um imóvel que está abandonado, eu não vou mais nesse imóvel há 2 anos, 3 anos, a gente sabe o que acontece. Não precisa muito não, o nosso serviço mesmo, o dia a dia nosso que é tão corrido, você pega uma casa em praia, faz 2, 3 anos que você não vai. Facilmente. Só alguém tem um problema de saúde na família, um curso que você esteja fazendo, pronto, você já não vai, não consegue ir. E esse cliente, em limbo possessório, é uma situação horrível. Petitória não dá para fazer, possessória, se fizer, é uma ação de risco. Uma ação de risco. Porque como que nós vamos provar a data do esbulho da turbação? Como nós vamos provar a data da invasão? A posse do nosso cliente? Muito difícil, né? É o chamado limbo possessório. O que é o limbo possessório? Nosso cliente não tem registro nem posse. Não dá para fazer petitória, vamos ter que cair no quê? Nas possessórias, mas uma possessória de risco. E é importante informar o cliente sobre essa situação dele, porque é um caso muito complicado de você resolver. É um tiro no escuro. Você não sabe quem vai pegar. Não consegue resolver com possessória uma situação que o seu cliente não tem a posse. Só se o judiciário confundir, fazer confusão e você acabar ganhando a ação. Mas é uma situação horrível. E é muito fácil a gente ter no Brasil o limbo possessório. Por quê? Porque 70% dos imóveis são irregulares, as invasões ocorrem constantemente. Foi feita uma pesquisa o ano passado, aumentou 380% o número de invasões. O ano passado, esse ano, gente, invadiram até apartamento. Apartamento, eu tenho apartamento porque eu pago condomínio, é seguro. Eu posso ir para onde eu for e deixo fechado lá, ninguém invade. Mentira, invade sim. Inclusive, em São Caetano do Sul, foi invadido um apartamento com a dica do síndico. O síndico falou para a filha: filha, ó, esse imóvel aqui, sei lá, sumiu o proprietário. Entra nele. O síndico orientou a filha. Saiu uma reportagem. Então, as invasões acontecem, né, todos os dias. Em São Paulo mesmo, a Dom Pedro, a Avenida Dom Pedro ali, se você passa com o carro, você vê um monte de imóvel invadido, virou tudo pensão, cada casarão lindo, tudo invadido, tudo uso capião. Todo bairro tem a sua rua famosa, objeto de invasão. O limbo possessório é terrível, porque a gente não consegue trabalhar com possessório nem petitória. E quando nós falamos de limbo possessório, eu não só caio no limbo possessório nas ações petitórias, mas na ação de arbitramento de aluguel, extinção de condomínio, são ações que eu tenho que ter o registro para poder cobrar aluguel proporcional, extinção de condomínio. Então, é fácil de acontecer.
Eu queria trazer também para os doutores aqui, também outro tema importante, eu tinha falado do uso capião de CDHU. Nós temos uma jurisprudência também muito forte nesse sentido. Não era possível fazer uso capião de CDHU, de imóvel que tenha sua origem pública, né, de construção, função social, mas já está muito bem pacificado que é possível. Então também queria voltar nesse assunto porque é objeto, sim, também de mudança doutrinária e jurisprudencial. Então também temos que conversar sobre isso porque já tem diversas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. Outro ponto que eu queria trazer para você também um ponto muito importante, é a possibilidade de uso capião de apartamento. Já ficou pacificado também. É possível uso capião urbana de apartamento. E quem decidiu isso foi o Superior Tribunal Federal. Então já está muito bem esclarecido a possibilidade de uso capião de apartamento. Existia uma discussão se poderia ou não. É uma discussão boba, porque na minha opinião, imóvel é imóvel, então tem que fazer uso capião, se tem os requisitos, muitas vezes é o único meio. E nós temos o julgado, eu peço até que você anote também, porque pode te ajudar numa ação sua, uma ação causa própria, uma ação de um cliente, que é o RE 305-416. RE 305-416. Esse é o recurso extraordinário que o Supremo chegou ao consenso que é possível uso capião de apartamento. Então também é uma inovação doutrinária e jurisprudencial, apesar do entendimento meu ser sempre que foi possível, é possível, mas existia essa discussão, né? Tinha juízes que implicavam com isso. Apartamento não cabe uso capião? Cabe sim, cabe uso capião, uma vez que a área não é de uso comum de todos, né? Não é uma área comum, é uma área privada, então é possível sim. Outra decisão importante é o uso capião de vaga de garagem. Nós sabemos que no Brasil existe a vaga de garagem unificada à matrícula do apartamento, então ela aparece na matrícula do apartamento, e existe a vaga de garagem com matrícula autônoma. Então também é possível o uso capião de vaga de garagem com matrícula autônoma. O que seria isso? E acontece, parece que não, mas acontece muito. Aquele morador antigo no prédio tem a informação que o vizinho morreu, sumiu, foi embora para outro país e que a vaga de garagem dele fica abandonada. Ele começa a usar essa vaga de garagem, começa a usar, quando vê passou 5 anos, 10 anos, pronto. Já existe a possibilidade de uso capião de vaga de garagem, uma vez que a vaga de garagem é de matrícula autônoma. Então também é importante a gente tratar desse assunto para poder trabalhar todas as novas teses sobre o uso capião do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo, para a gente ter um embasamento, ficar forte, né, nesse assunto tão importante. Então também algo interessante. Vamos trabalhar aqui também nesse momento sobre a peça de uso capião. Tanto a exordial lá inicial, quanto o requerimento feito no cartório, nós precisamos fazer sim um estudo avançado para poder trabalhar melhor nas nossas peças. E logo mais chegaremos às 36 espécies de uso capião. Então, estou segurando aqui para fazer você ficar depois do almoço aqui comigo, né? Tem que fazer igual o filme. Bom tem que ficar no final. Tem que prestigiar todo mundo que ficou aqui. Vamos lá, ó. Em relação à peça de uso capião. Quando eu falo de uma petição de uso capião bem feita, o mínimo que eu preciso saber, lembrando que o uso capião extraordinário, eu também vou seguir esses requisitos, o extraordinário, o ordinário, todos eles, todas as 36 espécies. Inclusive, gente, no uso capião também extrajudicial, hein? No extrajudicial, o provimento 65 ficou muito claro no sentido de esclarecer que o uso capião extrajudicial tem que ser feito via requerimento, e esse requerimento tem que ser bem feito, seguindo todos os requisitos do